E aí, chegamos à hora da revisão. Nossa segunda aula sobre a Revolução Russa. Vamos lá? Para a gente não perder tempo, na tela para vocês. Aula 10.2, nós estamos vendo qual assunto? Revolução Socialista Russa. Chegamos na hora da revisão. Vamos lá ver como é que se deu. Primeiramente, nós observamos a Rússia, essa construção de uma grande potência. Havia, após a Revolução, a necessidade de se construir uma grande potência, mas para isso precisava se vencer a fome, precisava repor os ânimos da população, precisava se estimular o crescimento da economia. Como fazer isso? Tinha-se que ser abandonado o chamado comunismo de guerra. Não precisamos mais daquele comunismo de guerra. Precisamos dar uma nova política econômica. NEP. Nova política econômica precisava ser formado aí. O retorno de algumas práticas até capitalistas para poder surgir. Nós temos aí em 1922, criada então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética, que tem esse símbolo aqui, ó, URSS. Ela vai existir de 1922 até 1991. Em 1991, lá para frente, eu vou falar para vocês como aconteceu, o que aconteceu. Aí nós vamos ver a queda do Muro de Berlim, outros acontecimentos, mas isso é assunto para outra aula, para a gente não se confundir. Por enquanto, nós estamos num processo revolucionário e a tentativa de fortalecimento do socialismo na Rússia. Após a morte de Lenin, Stalin vai assumir o poder e o controle da União Soviética. Lenin então morre e Stalin vai aí assumir no lugar dele. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, elas estão formadas por esses países aqui que eu trago para vocês. Alguns países aí, muitos deles não existem mais hoje, foram desmembrados ou viraram outras repúblicas, mas são esses países que existiam dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, controlado pela Rússia e com esses outros países. Imagina, era tamanho continental, era quase a Europa toda que formava a União Soviética. Com a morte de Lenin, nós temos um confronto forte entre dois líderes da Revolução Socialista. De um lado nós temos Trotsky e de outro lado nós temos Stalin. Pouco antes de falecer, em 1924, Lenin se preocupou com a reformulação da burocracia do socialismo. A deformação dessa burocracia preocupava muito Lenin. O poder estava muito centralizado na mão de Stalin. Stalin estava com Joseph Stalin, então estava tomando o poder muito rápido. Houve uma disputa de poder então, entre esses dois grandes líderes, entre o Trotsky e o Stalin. Stalin vai sair vitorioso, pois controlava os órgãos de decisão, que era a burocracia, e fez aprovar sua tese no 14º Congresso do Partido Comunista. Trotsky passou então a ser perseguido. Foi perseguido tanto que foi exilado no México e depois foi assassinado. Aí nós entramos num processo chamado ditadura stalinista. A partir de dezembro de 1929, Stalin então conseguiu concentrar todo o poder em suas mãos. Aí desenvolveu uma indústria pesada, mecanizou a agricultura, desenvolveu a educação pública. Ele tem esse lado também de reconstrução do país, mas a um preço muito alto, ao preço de uma ditadura muito forte e uma ditadura muito cruel. Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. O regime stalinista teve que combater a oposição dos regimes nazifascistas. Aí é que ele vai se fortalecer e nós vamos partir para a Guerra Fria a partir daí. A partir daí o mundo entra na Guerra Fria. Mas isso é outra história. Fica com a atividade que a gente já volta para a correção. E aí, fizeram a atividade? Fizeram? Estava fácil? Estava difícil? Ok? Estava tranquila a atividade de vocês? Vamos lá.
Atividade de sala aí na tela para vocês. Vamos já para a primeira questão dessa atividade? Vamos lá. Primeira questão dessa atividade. A disputa pelo poder na União Soviética entre Trotsky e Stalin, após a morte de Lenin em 1924, 1924 Lenin morre, então tem essa disputa do poder, teve como eixo a discussão sobre, qual foi o eixo aí? A expansão ou não da Revolução Socialista Mundial como forma de consolidar internamente o regime? Foi isso? Nós temos a questão da autonomia das nacionalidades da Rússia branca, a proposta de priorizar os investimentos sociais sobre as necessidades da industrialização, a extinção dos planos quinquenais, sobretudo os relativos à coletivação, o poder dos soviéticos de soldados e camponeses na administração provinciais. E aí? Letra A, B, C ou D? Eu quero lembrar para vocês que nós vimos lá na aula que Trotsky tinha um pensamento. Ele pensava em fazer uma revolução que ela se expandisse, fosse contínua e trouxesse outros países a se tornar socialista. Ele dizia que só assim iria se consolidar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, com isso, iria proteger o socialismo soviético. Stalin tinha outro pensamento. Stalin dizia, não, nós precisamos primeiramente consolidar o socialismo internamente na União Soviética. Depois que eu consolidar ele aqui, eu expando ele. E outra questão que eu quero falar para vocês. A União Soviética, ela nunca foi comunista. Professor, agora me chocou. A União Soviética, ela foi socialista. Porque para chegar ao comunismo, é um estágio muito maior. Eu quero até que vocês pesquisem isso. Qual a diferença entre socialismo e comunismo? Pesquise isso para vocês entenderem. A União Soviética, ela não chega ao comunismo. Se chegasse ao comunismo, até o Estado ele é tirado do comunismo. As pessoas elas iriam ficar em comum, vivendo em comum acordo. Pesquisem depois sobre isso daí, essa diferença entre o socialismo e o comunismo, como curiosidade. Então, por isso que a questão correta dessa daí é justamente a letra A expansão ou não da Revolução Socialista Mundial como forma de consolidar internamente o regime. Vamos para a letra B? Letra B. Vamos para a segunda, meus alunos. Será que eu estou caducando, hein? A ação militar da União Soviética contra a reforma nazista foi decisiva para o fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, cumpriu uma importante reviravolta para os soviéticos a vitória da batalha. Aí nós já vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós já entramos dentro do assunto da Segunda Guerra Mundial, onde a União Soviética ela teve papel fundamental. Que batalha foi essa? Leningrado, Moscou, Petrogrado, Stalingrado, da Normandia. Quando a gente estudar a Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver uma coisa interessante. Lenin e Stalin, quando começa a Segunda Guerra Mundial, Stalin e Hitler, quando começa a Segunda Guerra Mundial, eles têm um acordo de não agressão. De uma hora para outra, Lenin dizia, mesmo que eu fique aqui, tome o poder, uma hora ou outra os soviéticos eles vão querer tomar o poder da Europa, então eu preciso aproveitar e destruir a União Soviética. E Hitler, eu vejo um grande erro, posição minha, eu vejo um grande erro histórico, Hitler ter invadido a União Soviética. E Hitler resolve invadir a União Soviética. Tinha uma cidade, inclusive uma cidade que recebia o nome do ditador, Stalin,
que Hitler parece que via naquela cidade algo que ele precisava destruir aquela cidade. E Stalin, devido àquela cidade ter também o seu nome, ele vai fazer lá em Stalingrado uma defesa muito forte dentro do processo da Segunda Guerra Mundial. Com isso, ele vai barrar o exército alemão de ocupar a União Soviética. E o exército alemão vai ser derrotado em Stalingrado. Essa derrota de Hitler em Stalingrado é uma derrota que ela vai simbolizar o momento que a Alemanha começa a perder a guerra. O exército volta humilhado e aí o exército vermelho vem atrás até chegar à capital alemã. Quando ele toma a capital alemã, destrói o Terceiro Reich. Então ali, aquela tomada de Berlim, ali encerra-se a Segunda Guerra Mundial, pelo menos no fronte oriental. Por isso que a tela para vocês aí, por isso que a resposta correta é em Stalingrado. Foi lá na Batalha de Stalingrado. Cadê aquela do Enem? Cadê aquela do Enem? Cadê o nosso mascote? Aí, chegou ele, o nosso mascote. Porque ele traz o seguinte, essa aí, ó. No final da primavera de 1921, um grande artigo de Lenin define que será a NEP, Nova Política Econômica. Supressão das requisições, impostos em gênero para os camponeses, liberdade de comércio, liberdade de produção artesanal, concessão aos capitalistas estrangeiros, liberdade de empresa. É verdade que restrita para os cidadãos soviéticos. Ao mesmo tempo, recusa qualquer liberdade política ao país. Os mencheviques continuarão presos e anuncia uma depuração do partido, dirigida contra os revolucionários oriundos de outros partidos. Isso é, não imbuídos da mentalidade bolchevique. Vitor Sérgio, Memórias da Revolução, 1987. O texto identifica duas características do processo de constituição da União Soviética. O texto identifica duas características do processo de construção da União Soviética. Letra A. A reconciliação entre as principais facções social-democratas e a implantação de um sistema político que atribuía todo o poder aos sovietes de soldados, operários e camponeses, seria uma reconciliação entre as principais facções sociais-democráticas? Ou seria a letra B? O reconhecimento do fracasso político e social dos ideais comunistas? E o restabelecimento do capitalismo liberal como modo de reprodução hegemônica do país? Ou seria a letra C? A estatização das empresas dos capitais estrangeiros investido no país e a nacionalização de todos os meios de produção com a implementação do chamado comunismo de guerra? Ou seria a letra D? A aguda centralização do poder nas mãos dos partidos governantes e o restabelecimento temporário de algumas práticas capitalistas que visavam a aceleração do crescimento econômico do país. Ou a letra E, o fim da participação russa na Guerra Mundial, defendida pelas principais lideranças do Exército Vermelho, e uma legalização de todos os partidos socialistas. Pessoal, a NEP, essa nova política econômica,
ela tem algumas características que ela vai pegar fundamento capitalista. Ela vai trazer algumas práticas capitalistas para poder tratar sobre o crescimento do país. Mas a centralização política de um partido único, ela é uma característica muito forte dentro dessa centralização do poder, que a ditadura ela vai ser implantada mesmo com Stalin, mas dentro dessa centralização do poder. Os inimigos são considerados inimigos e permanecerão presos, como o texto diz. A depuração de inimigos da Revolução, ela também é muito forte. Inimigos externos, inimigos burgueses, outros, vão ser mortos também nesse processo revolucionário. Inclusive a família do czar. Mas nós temos uma provisória abertura comercial dentro do liberalismo, dentro das características do liberalismo econômico. Estrangeiros poderão investir dentro do país, mas a população ela tem um controle muito forte. Então, por isso que a resposta correta daí é a letra D. A aguda centralização do poder nas mãos do partido governante e o restabelecimento temporário de algumas práticas capitalistas que visava a aceleração do crescimento econômico do país. Vamos para a 4 aí? A 4 ela pede o seguinte. Em 1924, após a morte de Lenin, dois dos mais destacados dirigentes do Partido Bolchevique se opuseram. De um lado, nós temos Trotsky. Para Trotsky, tratava-se de defender a revolução permanente. Para Stalin, que estava do outro lado, tratava-se de defender o socialismo em um só país. Stalin venceu essa disputa. E a partir de então, a figura de Trotsky foi sendo progressivamente retirada dos documentos soviéticos. A partir da leitura, transcreva o texto lá na aula, que explica a divergência entre Trotsky e Stalin. E a segunda diz, explique por que Stalin precisou varrer a imagem de Trotsky da história dos soviéticos. Hein? Trotsky ele queria defender um socialismo internacional, um socialismo que fosse uma revolução permanente que englobasse outros partidos. Stalin disse, não, eu preciso fortalecer o socialismo dentro da União Soviética. E depois expandir. Stalin saiu vencedor. E ao sair vencedor, ele precisava criar uma figura de Trotsky, uma figura como Trotsky sendo inimigo, para que ele não houvesse críticas ao seu governo. Para que não houvesse crítica e o governo dele se consolidasse. Então, ele começa a queimar a figura de Trotsky, ele começa a apagar Trotsky dentro da história revolucionária, ele começa a perseguir Trotsky, coloca Trotsky no exílio, e olha que Trotsky era um grande líder soviético, inclusive preterido de ser o sucessor de Lenin. Só que Stalin toma esse poder para si, implanta uma ditadura muito forte dentro da União Soviética. É por isso que a resposta correta daí é, olha lá, transcrever. Para Trotsky, tratava-se de defender a revolução permanente. Para Stalin, tratava-se de defender o socialismo em um só país. Essa é a divergência dos dois. E a letra B, ele queria apagar a figura de Trotsky para que não houvesse crítica ao seu governo. Meus queridos alunos, chegamos então ao final de mais uma aula de história. Nessas duas últimas aulas, vocês puderam ver essa consolidação do socialismo dentro da União Soviética. Como se deu a revolução, como se deu o processo revolucionário. Após o processo revolucionário, o que aconteceu? O governo de Lenin, dentro da característica da nova política econômica. O governo de Stalin, a ditadura stalinista. Então, foi para vocês entenderem um pouquinho mais. Vocês irão entender melhor com a leitura que vocês irão fazer. Até a próxima aula.